Você já se perguntou por que você está na Terra? Qual o propósito da sua vida? Tudo começa com Deus. Lá em Colossenses 1,16 diz assim: pois tudo, absolutamente tudo, acima, abaixo, visível e invisível, tudo começou nele e nele encontra propósito. A menos que você admita a existência de Deus, a questão sobre o propósito da sua vida não tem sentido, porque a nossa origem é Deus, tudo começa em Deus. Então, às vezes você tá aí, você já se perguntou, por que eu tô nessa terra? Por que eu vim para essa terra? Por que Deus me criou? Por que Deus me formou? Tudo tem um propósito, tudo vem dele. A sua origem é Deus. Só que você não é o foco. E nenhuma realização na sua vida é maior do que o teu propósito. Nenhuma realização pessoal da sua vida é maior do que o propósito que Deus tem para cumprir em você e através de você. A procura pelo propósito de vida já ronda o ser humano por muitos anos. Todo mundo está sempre correndo atrás do seu propósito, de descobrir qual é o seu propósito. Mas nós estamos sempre fazendo perguntas egocêntricas. O que eu quero fazer? O que eu quero ser? O que eu devo fazer com a minha vida? Quais são os meus objetivos? Quais são os meus sonhos? Quais são as minhas ambições? E quando a gente concentra tudo em nós mesmos, nós nunca vamos descobrir qual é o propósito da nossa vida. Isso tudo que eu tô falando aqui pra você tá baseado no livro Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. Uma vida com propósito. São devocionais, 40 dias de devocionais que vão mudar a sua vida. E eu tô falando pra você do capítulo 1. Tudo começa em Deus. Você só existe porque Deus te desejou. Ele criou você pra Ele. E quando você compreende isso, a sua vida muda. Sua vida começa a fazer sentido. Somente em Deus a gente descobre quem nós somos, a nossa identidade, a nossa origem, o nosso propósito, a nossa importância, o nosso destino. E aqui o autor do livro diz que todos os outros caminhos levam a um beco sem saída, porque o único caminho é Deus. Quando nós olhamos somente para nós mesmos, muitas das vezes a gente não vê saída. A gente se pega realmente num beco sem saída. Mas quando a gente olha para Deus, para as verdades de Deus, a nossa mente ela é liberta. Os nossos olhos eles são abertos e a gente consegue enxergar realmente quem nós somos e para que nós estamos aqui. Então, como descobrir o propósito da minha vida? Para que eu fui criado? Você tem duas opções. A primeira é a especulação, que é o que a maioria das pessoas fazem. Ficar especulando, tentando adivinhar. É isso, é aquilo, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. A segunda alternativa é perguntar para Deus. Porque como descobrir o propósito de uma invenção? É perguntando para o criador daquela invenção qual o propósito daquela coisa que ele inventou, daquela coisa que ele criou. Então a melhor maneira de descobrir o propósito da sua vida é perguntando para Deus. Então peça ao Senhor de maneira clara que você precisa da resposta que você tanto procura, que você não quer ficar inventando, especulando, mas que você quer a resposta exata. Deus não é apenas o ponto de partida da nossa vida, Ele é a fonte dela. Para descobrir o propósito da sua vida, por que você está aqui na Terra, você tem que buscar na origem da palavra de Deus e não buscar a sabedoria desse mundo. Edifique a sua vida sobre as verdades eternas de Deus, sobre aquilo que Ele diz ao seu respeito. A Bíblia nos diz que mesmo antes de Deus fundar todas as coisas, de Deus criar todas as coisas, Ele já sonhava conosco, nós já estávamos nele. Então Ele nos escolheu. Você descobre o seu propósito, você descobre o porquê de você estar aqui neste mundo, é se relacionando com Ele. Deus já pensava em você muito antes de você pensar nele. Muito antes de você o conhecer. O propósito de Deus para a sua vida vem muito antes da sua concepção. Ele planejou tudo isso sem a sua contribuição, sem você sequer existir. O seu propósito, ele é maior do que a sua própria vida. Que você de fato busque em Deus qual é o propósito da sua vida. E tenha isso em mente, que a sua origem é Deus. Que você sem Ele, você é nada. Você fora dele está fora da sua origem. Que você só vai descobrir o seu propósito e o motivo de você estar aqui no mundo hoje
somente em Deus, nas verdades de Deus sobre a sua vida. Então pergunte para o seu inventor, pergunte para o seu Criador qual é o seu propósito. Diga para ele que você não quer viver especulando e imaginando, mas que você quer clareza de detalhes, que você quer clareza sobre aquilo que ele tem para a sua vida, que com certeza ele vai te responder e ele vai te direcionar. Que esse vídeo tenha te abençoado de alguma forma. Se você não é inscrito aqui no meu canal, eu te convido a se inscrever. Eu convido você a curtir os vídeos, a comentar, a compartilhar. Que você seja ricamente abençoado com o conteúdo deste canal. Até a próxima!